Olá, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas espalhados por esse mundo afora onde se fala o português, ou para quem fala o português, e às vezes até tenho percebido que uma ou outra pessoa de fala hispana tem acessado os nossos canais. Eu sou o pastor Hélio Cardassali e quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos para este espaço semanal de estudo da Palavra de Deus na forma da lição da Escola Sabatina. Estamos chegando ao final deste segundo trimestre de 2025, onde nós estudamos a lição cujo tema geral foi alusões, imagens e símbolos. Eu gosto de pensar que as lições da Escola Sabatina são como as noivas. Não existe noiva feia, todas as noivas são lindas. É possível que você goste mais de uma noiva do que de outra, mas todas as noivas são lindas, todas as lições são maravilhosas. É possível que você goste mais de uma lição, mais da forma como um autor aborda do que a forma como outro autor trata o tema, mas todas elas nos fortalecem espiritualmente, nos edificam, nos motivam a estudar a palavra de Deus e a crescer no conhecimento e, claro, sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus que nos dá entendimento e sabedoria. Já para o próximo trimestre, olha aqui, a nova lição, o livro de Êxodo, segundo livro de Moisés, segundo livro da Bíblia, que nós teremos a oportunidade de estudar e compreender melhor este livro que retrata um momento muito interessante da vida do povo de Deus no passado, a saída do Egito, a entrada no deserto e todas as histórias que estão relacionadas a esse grande evento. Assim, eu quero motivar você a ter a assinatura da lição, a adquirir a lição. Não fique apenas com o vídeo, eu acho que é muito importante a gente conversar por aqui, elucidar a compreensão da lição, mas é importante também que você tenha a sua lição, que você estude em algum momento que lhe for possível, com Bíblia na mão, com lápis, caneta apontando, rabiscando, tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. Não se esqueça de se inscrever no link que aparece aí na nossa tela. Esse link, ele nos permitirá a todos nós receber novidades e informações da Safeliz e também ele vai lhe permitir postar seus comentários, seus pedidos de oração, sabendo que a Safeliz tem uma equipe que ora intercessoriamente e nós também podemos orar uns pelos outros, isso nos fortalece imensamente. Você também tem a oportunidade de enviar, de compartilhar. Eu sei que muitas pessoas só receberão este conteúdo se alguém enviar. Eu tenho viajado por vários lugares aqui do Brasil e fora do Brasil, e onde, na maioria desses lugares, as pessoas, elas vêm dizer, pastor, eu acompanho você lá na Safeliz, e isso me alegra o coração em saber que o esforço que a Safeliz, e eu também, o tempo que dedico aqui, está sendo abençoado por Deus, está sendo útil para edificação e para o crescimento da nossa fé, da nossa compreensão da palavra de Deus. E antes então de nós irmos para o estudo desta semana, eu quero convidar você a curvar sua fronte para orarmos ao Senhor. Deus, nosso Pai querido Senhor, graças te damos por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu ao longo de mais esse trimestre. Estamos agora na última lição e pedimos-te que a tua bênção repouse sobre nós, como tem acontecido ao longo de todas as lições anteriores. Que o teu Santo Espírito se manifeste uma vez mais para nos dar sabedoria, entendimento, graça do céu, para não só termos compreensão, mas também termos um coração disposto a colocar em prática os ensinos aprendidos. Que o Senhor nos acompanhe em nome do Senhor Jesus, é a minha oração. Amém. Muito bem, deixa eu pôr a minha lição de lado aqui, a do próximo trimestre, e vamos para imagens do fim, cujo verso para memorizar está no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, que iremos considerar nas lições de domingo e segunda-feira, e diz assim: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas 1, verso 9. Nós vamos considerar isso daqui um pouquinho mais, já na própria lição do domingo. Nesta semana, este estudo trimestral será concluído com a visualização de 3 relatos específicos. Primeiro, a história de Jonas, o seu chamado, a sua fuga e depois a sua ida para Nínive.
Depois vamos considerar o fim do reino de Babilônia com Belsassar, a mão que aparece escrevendo na estátua. Então, um relato também bastante impressionante ali da Babilônia. E vamos visualizar Ciro, que foi o agente utilizado por Deus para fazer cumprir a profecia de Daniel 2, de Daniel 7. E vamos ver como esses três eventos guardam relações que nos ajudam a compreender melhor os eventos finais. Essa sempre tem sido a tônica do autor. Diz aqui o autor que nós podemos extrair desses três relatos elementos que nos ajudam a compreender aquilo que nós chamamos de verdade presente. Ele faz ainda mais uma observação que eu achei bastante pertinente. Da mesma forma, quando você estuda uma parábola, as parábolas de Jesus, nós devemos nos concentrar sempre na ideia principal, sempre no cerne, ao invés de procurar cada detalhe, cada ponto que aparece ali. Essa não será a forma como o autor está conduzindo o seu estudo. A ênfase, segundo ele, deve estar nos princípios gerais, deve estar nos contornos gerais. E a partir desses contornos gerais, desses elementos ou princípios gerais, nós vamos então descobrir as lições que podem nos edificar, nos fortalecer e nos ajudar a ter uma compreensão também mais ampliada dos eventos finais. Na parte do auxiliar do professor, o comentário diz que nós vamos estudar um evento dramático, assim ele classifica a história de Jonas, um evento trágico, assim ele classifica a história de Belsassar, e um evento glorioso, assim ele classifica a chegada de Ciro e os seus atos iniciais em relação ao povo de Deus. Então, de certa forma, esses três elementos, um dramático, um trágico e um glorioso, eles também, de alguma forma, representam muitas vezes a história da igreja e podem também representar a história da nossa vida. Sempre lembrando que podemos passar por momentos dramáticos, momentos trágicos, mas o nosso fim é um fim glorioso. Eu gostei dessa trilogia, o nosso fim é um fim glorioso, e é para isso que nós devemos colocar o nosso pensamento, é focar naquilo que nos pode dar esperança, naquilo que enche o nosso coração de contentamento. Que o Senhor Deus nos abençoe, que a graça do Senhor nos conduza nesse estudo e desta maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando então para a lição do domingo, onde iremos considerar em domingo e segunda alguns elementos da história do profeta Jonas. A história de Jonas é uma história breve. Eu vou até abrir aqui o registro bíblico no primeiro texto, que é o texto de Mateus. Eu acho muito interessante que em duas histórias que recebem hoje muito ataque, de dúvida, de desmerecimento, o dilúvio e a história de Jonas, Jesus se referiu a estes dois eventos em momentos diferentes do seu ministério. Ele falou acerca de Noé e do dilúvio lá no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, mas ele se refere ao profeta Jonas, no capítulo 12, e isso do livro de Mateus. E é muito interessante nós pensarmos nisso, porque Jonas é um livro pequeno, profético, chamado o conjunto dos profetas menores do Antigo Testamento, e embora seja um livro breve, ele é um livro impactante. A história contém lições que nos ligam a elementos relacionados aos eventos finais. E da mesma forma como Jesus, então, valida a história do dilúvio, ele também valida a história de um homem que foi engolido por um peixe e 3 dias vomitado no mar. Por mais incrível que isso possa parecer, a validação que Jesus dá a este fato histórico registra a realidade desta história, destes fatos que aconteceram com o profeta Jonas. E exatamente Jesus faz uma comparação, estou aqui com a minha Bíblia em Mateus capítulo 12, e eu vou pedir para a produção colocar o 12, verso 40 de Mateus. Por favor, produção. Mateus 12, 40. E Jesus então diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Então Jesus faz aqui uma comparação dos 3 dias e 3 noites que Jonas esteve no ventre do peixe com os 3 dias e 3 noites que ele passou na sepultura. E ele faz uma referência nesse mesmo texto ao juízo. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus estava fazendo uma repreensão ao coração endurecido. E o único sinal que ele daria àquela geração eram os 3 dias. Na verdade, quando se fala 3 dias e 3 noites, são períodos completos de 24 horas, e mesmo que Jesus tenha passado uma pequena parcela de tempo na sexta-feira, sábado, dia completo, e uma parcela um pouquinho maior do que na sexta-feira, no domingo, mas também não foi dia completo, esses são considerados dias. É uma forma de compreender, de interpretar dias e noites. É uma parte de um dia completo, uma parte de um outro dia, apontando aqui o que Jesus queria dizer e mostrando para aqueles que estavam ao seu redor o endurecimento do seu coração. E essa era a missão de Jonas. E é possível compreender claramente porque que Jonas ele não quis atender, porque os assírios eram pessoas muito cruéis na sua e muito usavam de barbaridades contra os seus inimigos. Ir para a maior cidade deles, percorrê-la durante 3 dias, anunciando que se eles não se arrependessem, eles iriam morrer. Jonas estava se colocando numa posição de grande risco. E é muito interessante entender e visualizar. Às vezes nós esquecemos que Jonas também é mencionado em outra parte da Bíblia. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia o livro de 2 Reis, capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, gente. Aqui está, no 2 Reis, capítulo 14, não capítulo 13. E ali no verso 25, então é mencionado Jonas, filho de Amitai, profeta que era de Gat-Efer. Então, a Bíblia nos dá aqui esta localização de Jonas, em Gat-Efer, uma cidade do norte de Israel, vivendo no tempo do rei Jeroboão II de Israel. Isso vai nos levar aproximadamente ao ano 785 a.C. Essa é a localização histórica aqui do profeta Jonas. E esses dias eram dias difíceis para Israel. Quando nós lemos aqui os relatos do 2 Reis 14, nós vemos era um tempo em que o povo de Israel estava com o coração endurecido. Pouco abaixo do verso que eu li, aqui no 2 Reis 14, o verso 26, produção, coloca aí, 2 Reis 14, 26, por favor. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Então, o tempo de Israel, diz o verso 27, ainda não havia chegado, mas eles endureceram o coração. Deus comissiona o profeta Jonas para pregar numa outra cidade impenitente, pecadora, ímpia, ao passo que os próprios irmãos de Jonas estavam numa condição decaída. E Jonas vai pregar uma mensagem que não é popular, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de condenação aos pecados. E Jonas fugiu. É perfeitamente compreensível do ponto de vista humano entender por que Jonas não queria pregar lá. Estaria arriscando sua pele por um povo que já havia ameaçado Israel algumas vezes, um povo considerado inimigo, para quem Jonas não devotava nenhum tipo de amizade, de bem-querer, de consideração. Então acontece tudo aquilo que nós já sabemos, ele vai, foge, Deus o traz de volta, ele passa pela experiência do peixe e então ele vai e prega. E aqui o autor faz uma relação interessante com a mensagem que nós deveremos pregar no final dos tempos, uma mensagem de arrependimento, de chamado para a Babilônia, para que os fiéis saiam de Babilônia. Interessante esta relação, e isso não significa que todos os que forem chamados para sair de Babilônia se arrependerão, como foi o caso de Nínive. Todos se arrependeram, uma comoção geral na cidade, e Nínive naquela ocasião não foi destruída. Mas Deus aqui faz esta relação que o nosso compromisso é chamar esse povo como Igreja Adventista Sétimo Dia, como um movimento profético do tempo do fim. A nossa responsabilidade será pregar não só naquele tempo, mas desde agora e até
o tempo quando a porta da graça ainda estiver aberta, chamando o povo para sair de Babilônia. E muitos poderão sofrer agravos por conta desta pregação, mas Deus vai estar conosco, Deus vai nos fortalecer, assim como esteve com Jonas e o fortaleceu. Desta maneira, com estas relações, eu nunca havia pensado que esta pregação de Jonas a Nínive era uma representação desta profecia de Apocalipse 18:4, quando o povo de Deus, batizado pelo Espírito Santo, purificado, com pecados confessados, eles com o rosto resplandecente sairão a chamar os justos para saírem de Babilônia. Aquele que tiver o coração em Deus fiel, ele vai atender. E desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançando aqui na segunda-feira, nós temos o registro da pregação de Jonas, capítulo 3. E nos é dito que a cidade se arrependeu. O rei foi comovido e ele proclama um jejum. E ele diz, olha, se alguém não atender, e aqui a gente até vê um elemento interessante, que a questão da liberdade religiosa aqui passou alto, porque ele diz, olha, quem não se arrepender e não jejuar, vai se ver comigo. Então, o rei não respeitou a liberdade religiosa, e é sempre um princípio que eu estou sempre atento, né? Deixa eu localizar aqui, irmãos, o livro do profeta Jonas, e ler exatamente aqui o que o rei mencionou, que é muito interessante isso, e serve de advertência para nós que pregamos a palavra de Deus. Jamais deveremos deixar as pessoas sem uma opção de escolha. E aqui o capítulo 3 nos diz, aqui olha, que ele menciona, né, que por mandado do rei, dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto. O rei impõe um jejum, ele não pergunta se querem participar daquela ação de arrependimento. Isso está no capítulo 3, verso 7. E ele ordena que eles fossem cobertos de sacos, animais, homens, e clamaram fortemente a Deus. Eles fizeram essa vigília e se convertam. O rei ordenou. E nós sabemos que as coisas espirituais não são impostas, mas essa é a história, esse é o registro, para que nós nunca venhamos impor sobre ninguém os conteúdos bíblicos com os quais compartilhamos. E aqui a lição faz uma pergunta na pergunta de Deus: por que essa profecia não se cumpriu? Isso nos dá a oportunidade de pensar, irmãos, que existem dois tipos de profecias. Existem as profecias apocalípticas, essas vão se cumprir sim ou sim, independente da reação, da aceitação ou não das pessoas, elas irão se cumprir. Mas existem as profecias condicionais. Deus estabelece uma profecia e ele condiciona isso a uma resposta humana. E esse foi o caso. Interessante que Jeremias, no capítulo 18, versos 7 a 10, ele trata exatamente disso. Se fizer uma profecia de condenação para um povo, para uma pessoa, e essa pessoa se arrepender, essa cidade se arrepender, eu não farei o mal que prometi trazer a ela. E a mesma coisa, se a pessoa se dispõe a seguir ao Senhor, faz um voto de seguir ao Senhor, de ser fiel a Deus, e abandona esse voto, aquilo que Deus havia dito de não trazer juízo sobre aquela pessoa ou aquele povo, Deus vai trazer juízo. Então as profecias condicionais, elas estão atreladas às respostas humanas. E isso aqui é muito interessante, irmãos, porque estudamos em uma das lições anteriores que não haverá surpresa para o desfecho dos eventos finais. Muitos serão tomados de espanto porque as coisas estão acontecendo, mas não estarão ignorantes quanto aos atos que estarão acontecendo. Quanto ao tempo, até podem se surpreender, mas ao ato não. Assim, da mesma forma como os antediluvianos, eles não se surpreenderam que o dilúvio veio, eles estavam informados acerca disso. Eles se surpreenderam porque não esperavam que aquilo viesse de forma tão rápida. Jesus usa esse conteúdo para fazer uma comparação com a sua volta. A volta de Jesus, ela vai acontecer. Queiramos ou não, estejamos preparados ou não, ela vai acontecer. Muitos serão tomados de surpresa quanto ao tempo da sua volta, mas não quanto ao acontecimento. E este é um compromisso que Deus tem feito com a humanidade. Deus não vai fazer nada que anteriormente não tenha revelado aos seus servos, os profetas. E esta é a parte do cumprimento da responsabilidade do povo de Deus, é anunciar
que o juízo de Deus está chegando, que a volta de Jesus está chegando. E quando nós formos tomados pelo Espírito Santo, pela chuva serôdia, confissão de pecados, a sacudidura vai acontecer, os mornos e os indiferentes sairão da igreja, virão aqueles consagrados de outros rebanhos, então, cheios do Espírito Santo, Apocalipse 18:4 vai se cumprir, e então a glória do Senhor vai iluminar a terra, e aqueles que quiserem virão e aceitarão a mensagem de salvação. Que evento interessante, que ligações interessantes fez aqui o autor de Jonas com os eventos finais. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira, encerrando aqui as lições sobre Jonas, e vamos avançar para as lições sobre Belsazar, que estão nas lições de terça e quarta-feira. E aqui nos fala, na lição da terça-feira, do banquete de Belsazar. E o autor faz aqui uma introdução, dizendo que depois da conquista de Nínive por Babilônia, apoiado por alguns outros povos, em 612, Babilônia ela cresceu e tornou-se realmente um reino esplendoroso, a cabeça de ouro ali da estátua. E Nabucodonosor, portanto, ele leva o seu reino a um auge, a um apogeu de domínio e de riqueza. E até onde sabemos, de acordo com, eu até vou já achar aqui o Daniel capítulo 4, né? E 5, até onde sabemos, o capítulo 4, em grande parte registrado pelo próprio Nabucodonosor, ele morreu confessando a sua fé no povo de Deus. E ele diz assim, ó, coloca aí produção, por favor, Daniel 4:37, por favor. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha que interessante esta última frase, humilhar aqueles que andam na soberba. E aqui o autor vai nos ajudar a entender a atitude de Belsazar. Ele, na sequência do capítulo 4, já vem a história de Belsazar e a destruição de Babilônia e, sobretudo, a história de Belsazar. Talvez a parte mais triste do relato, de acordo com o autor, e eu concordo com ele, esteja a produção novamente aí, capítulo 5 agora de Daniel, versículo 22, e diz assim, tu, Belsazar, que és seu filho, referente a Nabucodonosor, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isto. Vejam, irmãos, como reagiu Belsazar diante da mão que veio sem braço, sem nada, com espanto, mas ele sabia todas as coisas. O que acabamos de falar em relação aos eventos finais, as pessoas terão conhecimento, poderão ser tomadas de espanto porque aquilo chegou, mas elas serão informadas. Da mesma forma, Belsazar sabia todas as coisas, ele acompanhou tudo que aconteceu com Nabucodonosor. No entanto, ele não aplicou o seu coração a humilhar-se diante de Deus. Aqui, meus queridos irmãos, olha que interessante. Nabucodonosor, olha a comparação que faz aqui o autor, também achei muito interessante. Nabucodonosor, ele mandou erigir uma estátua toda de ouro, porque ele desafiou a Deus dizendo que o reino dele não passaria. Ele não seria só apenas a cabeça de ouro, mas o seu reino não passaria e Babilônia estaria reinando perpetuamente para todo sempre. Quando Belsazar mandou trazer os utensílios do templo, ele desafiou igualmente a Deus, o Deus do céu, o Deus verdadeiro. E há mais uma coisa interessante também, que deixa aqui só achar o... Aqui deixa-me... Olha aqui o Daniel 5, verso 4. Produção, põe por favor aí de novo. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Olha, eu nunca havia prestado atenção nisso. Belsazar, ele foi igualmente insólito, desafiador. Se o seu pai havia mandado erigir a estátua com a cabeça de ouro, ele manda agora trazer os utensílios do templo,
mas ele adora os deuses com todos os elementos da estátua. Olha que coisa interessante. Até a própria pedra, que não deveria ser adorada, e aqui acrescenta-se a madeira. Nunca havia pensado nesse detalhe. Que coisa. Não foi por falta de conhecimento, não foi por falta de testemunhar aquilo que havia acontecido ao seu pai. Foi um ato de desafio total da parte de Belsassar. Ele tinha mais do que suficientes evidências, diz aqui o autor, e até provas de qual era a verdade. O problema estava no coração de Belsassar. Nos últimos dias é que ele faz a aplicação. Quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas terão a oportunidade de conhecer a verdade e de se pronunciar e de escolher de que lado desejarão estar. O que vai determinar a sua eternidade é a escolha que fizerem. Ninguém ficará sem ter conhecimento. Que reflexão interessante. E nós, irmãos, que já há mais tempo professamos crer na verdade, como tem sido a nossa relação com a verdade? Estamos sendo fiéis à mensagem que recebemos? Uma reflexão pessoal, e desta maneira colocamos um ponto final na terça-feira, avançamos para a quarta, onde o secamento do Eufrates vai ser considerado, já preparando o campo para a lição da quinta-feira, que vai falar sobre Ciro. Mas o parágrafo inicial, que é um único e grande parágrafo que aparece aqui na lição da quarta-feira, nos conta um detalhe da história muito interessante, dizendo que Nitocris, uma antiga rainha babilônica, ela criou obras na cidade de Babilônia ao longo do rio, e ela mandou desviar o curso do rio Eufrates para um pântano para que estas obras pudessem ser realizadas com maior tranquilidade. E aqui o autor diz que Ciro, de alguma forma, tomou conhecimento disto e percebeu que este era um caminho, o desvio do rio Eufrates, para marchar confortavelmente sobre a cidade, invadir a cidade. E aqui ela menciona que uma vez ele tendo entrado na cidade, ele encontrou os muros de defesa, então havia um segundo muro, os muros de defesa, totalmente desguarnecidos. E lá no centro, no palácio, na festa, com tanta gente bebendo em orgias e talvez em outros lugares também, ninguém se deu conta que na periferia da cidade, a cidade estava sendo invadida. E numa noite só, Ciro liquidou a cidade de Babilônia. E aqui o autor faz então uma relação que eu também não havia pensado. Ele faz uma relação do texto de Apocalipse 16, versos 12 a 19, onde, vamos lá para o Apocalipse agora, vamos lá para o Apocalipse, capítulo 16, onde, verso 12, produção, mais uma vez, por favor, hoje eu estou exigindo bastante de vocês aí, mas é por uma boa causa. Apocalipse 16, 12, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E o autor então aqui faz uma aplicação que, da mesma maneira como Ciro desviou, ou então ele proveu aqui, produziu o secamento de Eufrates, na verdade um desvio do curso das águas, secamento dentro de Babilônia, e esta atitude sua tomou a cidade de Babilônia e com isto preparou o retorno do povo de Deus para a terra prometida e, consequentemente, foi um ato precursor da primeira vinda do Messias. Então, ele menciona que, da mesma maneira, o secamento predito do Eufrates, seguido aqui de um grande terremoto, isso é uma representação daquilo que vai acontecer em preparo à segunda vinda de Cristo. E, mais uma vez, ele insiste, assim como na queda de Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia moderna de surpresa, mas não de ignorância. No entanto, isso não precisa acontecer nem comigo, nem com você e nem com as pessoas com quem nós nos relacionamos, para que possamos compartilhar com elas aquilo que sabemos. O mundo não será pego de surpresa, ele afirma mais uma vez, porque ignora as previsões de Deus. Não é por isso. Ele ficará surpreso porque escolheram não crer nelas. Essa é uma insistência do autor muito interessante, porque
Isso exalta a justiça e a misericórdia de Deus. Deus não fará coisa alguma sem que as pessoas tenham oportunidade de conhecer, de saber e escolher de que lado estarão. E estas lições especiais do Antigo Testamento, especialmente da conduta de Belsazzar, nos ajudam a entender. Eu nunca havia pensado nessa relação, nessa ação de Ciro desviando Eufrates com o sexto flagelo de Apocalipse como um prenúncio de Ciro em relação à primeira vinda e este secamento um prenúncio da segunda vinda de Cristo. E desta maneira, crescendo em conhecimento e sendo abençoados com as lições de advertência, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos então para a quinta-feira, onde agora sim a pessoa de Ciro, chamada aqui na Bíblia de ungido, é muito interessante, que é o único personagem não judeu chamado de ungido. E ele se torna, portanto, uma representação de Jesus. Claro que não é uma representação fiel, como nenhuma representação é fiel, mas ele é um tipo de Cristo. E assim, Ciro entra em Babilônia, ele saqueia a cidade, e com isso ele cumpre a profecia de Jeremias 29, verso 10. Os 70 anos exatamente se cumpriu. E esses elementos proféticos do Antigo Testamento que atestam para o seu cumprimento fiel, irmãos, deveriam encher o nosso coração de convicção na palavra de Deus. Exatamente no tempo certo, a palavra de Daniel se cumpriu, a palavra de Jeremias se cumpriu. Veja que quando você lê ali fazendo confusão aqui, o profeta, quando você lê Daniel 9, Daniel 10, você vê que ele está com o coração pesado, para saber como que a profecia, ele sabia que mais ou menos o tempo ali que falaram o profeta Jeremias estava se cumprindo, seu coração estava pesado, como será que vai se dar esse cumprimento? E aí, mas esse é outro estudo, né? Ele só toma aqui essa relação, e é interessante aqui, eu também nunca havia pensado nisso, a comparação dos 70 anos literais que Jeremias deu como profecia para o povo de Deus, que eles voltariam do cativeiro. O autor aqui fez uma comparação com as 70 semanas dadas para o povo a partir desses eventos do Antigo Testamento. Então ele faz aqui uma relação, uma forma muito interessante de comparar os eventos de Ciro, preparatórios da primeira vinda de Cristo, com os elementos preparatórios para a segunda vinda de Cristo. Como era costume entre os persas, Ciro foi chamado de grande rei, de rei dos reis. E ele prenuncia, diz o autor, o que acontecerá quando Cristo retornar para a sua igreja. Ele é o rei que vem do Oriente. Conforme Jesus havia dito em Mateus 24, 27, um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Ele vai travar guerra com Babilônia, libertando o seu povo para escapar da Babilônia e ir para a terra prometida. Então esses paralelos são muito lindos. É por isso que Deus se refere a Ciro como seu ungido ali em Isaías 45, verso 1. Esse famoso persa, ele não só libertou o povo de Deus na sua campanha contra a Babilônia, mas como disse, ele também é uma representação de Jesus. E agora o autor, na parte final aqui, ele cita 2 Crônicas 36, e ele menciona que, eu até vou abrir lá minha Bíblia, em 2 Crônicas 36, versos 22 e 23, irmãos, e muito interessante, é mais uma comparação que eu também aprendi aqui, muitos aprendizados na palavra de Deus, e ele diz o seguinte, que, produção, por favor, coloca para nós aí, 36, 22 e 23, 2 Crônicas. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, agora o verso 28, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Olha que coisa linda. O autor faz aqui uma observação interessante, embora na nossa conformação bíblica, o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, o último elemento da história de Israel que aparece é 2 Crônicas 36.
E olha como o autor faz aqui esta relação. O próximo capítulo do cânon bíblico é Mateus, que começa com o nascimento de Cristo. Olha que interessante. Que é o Ciro antitípico, ou seja, Jesus veio cumprindo vários tipos, um deles foi Ciro. O rei Ciro ordena a reconstrução de Jerusalém e do templo. E Jesus inaugura o seu ministério no santuário celestial, que terminará com seu retorno e sua libertação. Olha que coisa linda. Então, da mesma maneira como Ciro termina a parte histórica do Antigo Testamento, ordenando a reconstrução do templo, depois vem o Novo Testamento, então ele faz uma aplicação que, da mesma forma, Jesus inaugura o seu ministério no santuário celestial, ele cumpre o seu ministério na terra, ascende aos céus, inaugura a sua atuação no santuário celestial, e de lá ele vem para a libertação do seu povo. É claro que Ciro não é uma representação perfeita de Jesus, mas nós devemos pensar que, de certa forma, em termos paralelos, em termos de representação, Ciro atuou como um representante, como um tipo, como um salvador do povo de Israel, fazendo cumprir a profecia que estava estabelecida. Olha que coisa interessante. Sabe, irmãos, esse assunto me fez pensar bastante. Ciro era um homem persa, não era judeu, era um gentio, era um pagão, e Deus usou esse homem. Deus pode usar todas as pessoas que inclinam o seu coração a serem servos de Deus. Então, não devemos julgar ninguém, não devemos desmerecer ninguém, não devemos usar nenhum tipo de palavra, de frase que menospreze qualquer pessoa, porque Deus é o único que pode julgar. O nosso papel é compartilhar a mensagem com amor, respeitar a escolha das pessoas e deixar o resultado com Deus. E dessa maneira colocamos aqui um ponto final na lição da quinta-feira, e então avançamos para a sexta-feira, onde nós vamos ter um lindo texto de Profetas e Reis. Vou pedir para a produção colocar, página 311, é um parágrafo aí de algumas linhas, mas muito importante. Diz assim, vamos lá, produção, obrigado. A cada nação que entra em cena tem sido dada a oportunidade de ocupar seu lugar na terra, para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo vigia. A profecia traçou o surgimento e o progresso dos grandes impérios mundiais, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Com cada uma delas, bem como com as nações de menor poder, a história tem se repetido. Todas têm tido seu período de prova, cada uma tem falhado, sua glória tem desaparecido e seu poder passado. Embora as nações tenham rejeitado os princípios de Deus e nessa rejeição tenham causado a própria ruína, um divino e soberano propósito tem atuado claramente ao longo dos séculos. Profetas e Reis, página 308. Eu gostei demais desta palavra. Um divino e soberano propósito tem atuado claramente ao longo dos séculos, dirigindo a marcha e contramarcha das nações, dirigindo a igreja e dirigindo a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Percebemos esta direção de Deus na nossa existência, na vida da igreja. Aqui aparecem 3 perguntas para consideração e eu vou ficar aqui com a segunda, que justamente comenta este texto de Profetas e Reis. Ellen White disse que os impérios se sucedem, a história tem se repetido. Quais elementos em comum há nos impérios listados na profecia? Em que aspecto eles seguiram o mesmo caminho? O mundo atual também segue essa trilha? Olha para a gente pensar. Pensando, como a estátua, os reinos, e como cada reino falhou em não reconhecer a existência de Deus e não dar e adorar o verdadeiro Deus. Todos caminharam para o mesmo destino e nós também caminhamos, irmãos, porque a pedra vem e esmiuça tudo. E nesse lugar, então, nascerá o reino que Deus vai estabelecer, um domínio que é para todos sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês por mais um trimestre. Agora, já completamos um ano juntos, estamos fazendo aniversário. Começamos o 3º trimestre, que já mencionei a lição, o livro de Êxodo. Agradecidos a Deus por mais um trimestre, completamos um ano de companhia. Eu estou muito feliz por estar com você a cada dia, tendo a oportunidade de
compartilhar essas lições tão preciosas. E eu desejo que Deus nos abençoe a todos e convido você para uma palavra de oração final. Pai querido, Senhor nosso Deus, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia se renova para conosco a cada momento, e o Senhor é um Deus de grandeza, um Deus de poder que conduz não só a história das nações, a história da igreja, mas a história da nossa vida. Que a história da nossa vida, Senhor, seja uma história de entrega, de arrependimento, de dedicação e obediência segundo o teu poder. Assim eu te peço, Senhor, para que um dia possamos juntos estar todos reunidos na eternidade. É o meu desejo, a minha oração por mim e pelos meus irmãos que se espalham o mundo afora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço. Até a semana que vem, já com a nova lição.